Nós estamos aqui recebendo a visita do Dr. Carlos Lírio, lá do Instituto Roberto Costa, e ele faz um trabalho filantrópico maravilhoso. A gente vai conversar com ele para que você aí de casa possa conhecer também esse trabalho, se é que ainda não conhece, né? Muito bom dia, viu? Muito bom estar com o senhor aqui no nosso programa. Tem tudo a ver com Rede Ação, porque o seu trabalho é um trabalho de responsabilidade social, de solidariedade, então tem tudo a ver com o objetivo do Rede Ação, que é um trabalho assim, a gente apresenta para a população petropolitana esse tipo de trabalho, não é? Não é isso, Tio Carlos? É verdade, é o Instituto Roberto Costa, todo mundo conhece, né? Sim. A gente fica até feliz em tê-lo aqui, doutor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela participação aqui Nós que agradecemos. no programa. Doutor, fala para a gente o que é o Instituto Roberto Costa e desde quando ele funciona. O Instituto Roberto Costa, ele é uma entidade que trabalha na área de saúde, né? Basicamente com terapias alternativas, né? Também com terapias convencionais, mas o enfoque maior são as terapias alternativas, homeopatia, acupuntura, florais. Como eu disse, também trabalhamos com a medicina convencional, com clínica médica, né? Com psicologia, mas o enfoque maior que são as terapias alternativas, né? Ele foi criado, na verdade, em 1981 pelo Dr. Roberto Costa, né? Mas ele, sob a minha responsabilidade, ele está desde 2002. Sim. Né? Então, nós trabalhamos com assistência, né? Nós temos um ambulatório, nós temos a produção de medicamentos homeopáticos, florais, uma farmácia de manipulação em geral, né? Sim. Onde também o enfoque da homeopatia, mas é uma farmácia de manipulação em geral. Temos também um trabalho de pesquisa com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde nós desenvolvemos um medicamento que é uma vacina, né? Para a gripe, né? Que hoje a gente distribui nas unidades do Programa Saúde da Família de Petrópolis, no PSF, em todas as comunidades do PSF para crianças de 0 a 5 anos. E temos também um trabalho de ensino, né? Dando cursos livres, e esse próximo semestre nós vamos começar com uma pós-graduação em parceria com a Faculdade Espírita de Curitiba, pós-graduação na área de homeopatia, de acupuntura, de naturopatia e possivelmente de psicologia analítica, né, de psicologia de Jung. E também temos um trabalho cultural de resgate da memória do Roberto Costa, através de um museu que funciona lá no Instituto, onde o museu é uma réplica do consultório do Dr. Roberto Costa, né, onde nós resgatamos todos os objetos pessoais, a mesa, a cadeira, canetas, arquivos, documentos, livros. Então, hoje no Instituto existe uma réplica exatamente como era o consultório do Dr. Roberto Costa. E onde funciona esse instituto? O Instituto funciona na Rua Paulo Barbosa, no número 110, no 6º andar, é um andar inteiro, no prédio ali na rua, no número 110, né? Fácil de achar, na Rua Paulo Barbosa. Funciona o ambulatório e o museu, e a produção de medicamentos, a farmácia de manipulação é no Shopping Santo Antônio. Ah, sim. Agora, vocês têm um trabalho de doação de alimentos, não tem? Sim. Um programa? As nossas consultas de homeopatia e de acupuntura, né, especificamente somente de homeopatia e de acupuntura, elas são feitas mediante a doação de alimentos, né? Ah, sim. Que são 3 quilos de alimento não perecível por cada consulta, né? Em homeopatia, e acupuntura é 1 quilo só, porque a acupuntura são várias consultas, né? São consultas semanais. Sim. Então, a acupuntura é 1 quilo por semana. Então, nós arrecadamos hoje, em média, mais de 200 quilos, 250 quilos por semana de alimentos. Então, Olha qualquer só que pessoa bom. tem acesso
ao instituto? Sim. Qualquer pessoa, só Qualquer levar 1 quilo de pessoa. alimento. Como que a Marcar pessoa faz consulta. para marcar essa consulta? Ela É tem que por ligar para o telefone? instituto, 2246-8836, né? 2246-8836. Aí, quando ela marca a consulta, a recepcionista vai informar qual o alimento da semana, porque se a doação for sim. espontânea, né, a gente vai ter muito feijão, muito arroz, muito É açúcar. verdade. Então, cada semana tem um alimento específico, né, para que a gente vá montando durante as semanas A cestas, sexta. que sejam cestas completas, né. E essas cestas são doadas para onde, doutor? Elas são doadas para diversas instituições, né? Nós doamos para a Igreja Luterana da comunidade de Petrópolis, né? Aquela igreja ali da Avenida Ipiranga. Sim. Doamos para um projeto chamado Projeto C3. C3, conhecemos. C3 do Wellington. Doamos para o Projeto C3 e doamos para uma casa assistencial Mãe de Maria em São José do Rio Preto, lá em Parada Morelli. Esses Que legal, alimentos são né? todos... E vocês costumam E para a arrecadar... Oficina de Jesus. A Oficina de sim, Jesus para a Oficina também. de Jesus. Vocês costumam arrecadar quantos quilos? 250 quilos por semana, uma Por tonelada semana, por mês. né? Que mais ou coisa Não, e essa boa. ideia de E pedir olha o só, alimento certo, isso é muito bom, porque às vezes você fica com muito de uma coisa e faltando outra. É isso. Né? No Isso é início a excelente. gente era espontânea, aí acontecia que vinha Sim, um monte sim. de açúcar, entendeu? Isso. E faltava outras coisas, né? Isso, Verdade. aí tem um dia que é óleo, tem um dia que Isso é é muito bom. sardinha, tem um dia que é feijão. Aí no final a gente tem sempre cestas completas. E uma coisa legal, que a pessoa que vai está sendo beneficiada e está beneficiando alguém. Ajudando, né? Sim, né? é uma rede, né? É uma rede. Como o nome dos programas de vocês, né? Né? Uma rede, a rede aí, né? Eu falo para você, né, eu não estou menosprezando outros institutos, outras instituições, não é isso. Se todos fizessem um pouquinho disso, né, eu acho que a fome em Petrópolis ou no Brasil em geral ia diminuir muito, né? Porque a gente vê aí pessoas passando fome hoje ainda. Sim, A gente sabe disso, a gente conhece pessoas que não têm o que comer em casa. É porque tem tanta gente precisando de médicos. Basta a gente ter né? consciência de E podendo cidadania, ajudar né? também. E a gente faz um balanço social. Esses alimentos, eles são contabilizados, né? A pessoa, quando chega, ela assina e isso entra na contabilidade social da instituição. E quando a gente entrega, a pessoa que recebe também assina, como se fosse um recibo, né? Sim, sim. Que a consulta não é dinheiro, mas é um valor, né? Que é um alimento, né? É verdade. E ela recebe e ela destina, nós destinamos a instituições, né? Que são idôneas, que a gente Sim. conhece que são instituições Sim, idôneas, que têm um trabalho sério na cidade. Verdade. E que a gente sabe que esses alimentos chegam ao destino final, né? Isso é importantíssimo, né? Muito bom. Agora, sabe o que eles têm também? Um trabalho, um programa de reciclagem de vidros, não é isso? Sim, sim. A gente Fala um tem. pouquinho sobre isso. A reciclagem de vidros, a gente tem a farmácia, né? E a farmácia, a gente pede às pessoas que consomem os remédios homeopáticos que elas devolvam os vidros, né? Porque esses vidros, eles podem ser reciclados, né? Reaproveitados, né? Nós usamos a farmacêutica dentro de um procedimento da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Manual de Normas Técnicas de Reciclagem de Vidros. Existe todo um procedimento para que seja feito isso de uma forma segura. Então, hoje, a gente já consegue fazer com que 20% da produção dos nossos remédios já sejam com vidros doados, né? Inicialmente era uma coisa pequena, mas hoje esses volumes já chegam a 20%, né? Então, Muita coisa, né? é bastante coisa. E também uma outra coisa interessante na farmácia é que as embalagens que a gente usa, né, aqueles pacotinhos que a gente usa para a pessoa levar o remédio para casa, né, são feitos com revistas, que são revistas que também são doadas e são feitas por pessoas que estão em risco social, pessoas usuários de droga que não têm uma atividade, não tem como se inserir no mercado de trabalho. Então ele pega aquelas revistas, a gente ensina ele a fazer o envelope, né? E a gente compra dele, a gente dá a revista, dá a cola e ele vai levar para casa, faz, a gente vai E paga ele ainda. paga como se só. fosse Que legal. Parabéns, né? Não é? Muito bom. em vez de a gente comprar a embalagem, né, na indústria, né, a gente comprar na indústria pacotes de plástico para colocar os remédios, até que não se usa mais não está se usando mais plástico, Sim, né?
a gente faz isso, em vez de a gente comprar, é mais econômico para a gente, porque a gente recebe a revista, né? A gente entrega e a gente compra da pessoa que está... Ainda está ajudando quem está fazendo. Que está fazendo. Né? Eu vou dizer que isso é muito importante, doutor, sabe por quê? Lá no Armazém da Família, nós temos um mercadinho lá no Alto da Serra e eu estou separando, Olívia, eu estou separando papelão, garrafas, tampinhas, e eu dou esse material para um rapaz que pega papelão na rua lá. Você sabe que a quantidade é imensa, mesmo uma lojinha mínima, uma lojinha pequena, a quantidade que sai é muita coisa. Se fosse para lixeira... É impressionante. É impressionante. A gente pode ver isso na nossa casa. Na né? casa. Pois é A quantidade verdade. de lixo Não que é? a gente Você olha tem, assim e né? fala, gente, como tem tanto lixo? Muito lixo. Não é? Então você imagina Se isso. você separa igual você está falando pois aí, né? Sempre Se tem uma cada um utilidade, fizesse né? isso, né? A gente precisa fazer um trabalho de conscientização. Lá em Curitiba, quando eu morava lá, era o prefeito Jaime Lerner. Ele fez esse tipo ele lançou isso lá para o povo, então ele foi distribuído de casa em casa uma cartilha sobre esse tipo de trabalho de lixo, e uma vez por semana passava um caminhão tocando um sininho para recolher né? o lixo que não é lixo. Né? Não é gente, como que funcionou? É só Como as funcionou? pessoas aderem. Petrópolis né? também teve no governo anterior É o Jaime ao... Lerner que veio a Petrópolis. Pois é, o prefeito Rubens Bom Tempo, na época, que lançou esse Petrópolis Recicla. Mas ainda A nossa escola retirou 8 Ainda mil, tem, 8 mil tem. quilos Ainda de tem. lixo, Toda de segunda-feira. reciclados. Então, são projetos que o Instituto Roberto Costa, né, faz lá, tem lá, que deve ser seguido. Né? Deve ser feito por outras pessoas, outras lojas, outros comércios. A gente tem o nosso próximo passo, a gente agora vai criar uma modalidade que é a consulta convencional, nas especialidades convencionais que deve funcionar no segundo semestre, que é a ginecologia, pediatria, né? Sim. Essa a gente vai cobrar um valor que vai ser destinado a compra de mudas para fazer um projeto de reflorestamento, né? Me parece que tem um vídeo para Tem passar, uma né, matéria rapidinho, né? que a gente gostaria de passar, que foi feita lá no O laboratório Instituto. atende à demanda de projetos desenvolvidos pelo Centro de Estudos e Pesquisas Homeopáticas de Petrópolis em todo o Brasil. Lá são manipulados medicamentos homeopáticos, bioterápicos, organoterápicos, fitoterápicos e fitoflorais chineses. Além de ser o pioneiro na prática da naturopatia no Sistema Único de Saúde, o Instituto atua com consciência ambiental, ao produzir os frascos dos medicamentos com material reciclado. Bom, nós utilizamos vidros, né? Os nossos frascos para envase de medicamentos são os vidros, e eles são, cerca de 20% deles eles são reciclados. A gente arrecada o vidro, né? A gente tem um procedimento de lavagem e esterilização desses vidros que permite a reutilização dos mesmos. Além dos frascos, o laboratório também confecciona as embalagens dos produtos fazendo uso de papel reaproveitável. Os nossos produtos eles vão para o paciente numas sacolinhas que são produzidas através de folhas de revista, que a gente também arrecada. Nós fazemos 4 tipos de embalagens, a menorzinha, que é o envelope, os saquinhos P e M, que cabem 2 ou 6 ou 3 medicamentos, e as sacolinhas, que a gente dá para o paciente levar, evitando utilizar sacolas plásticas. A farmacêutica explica que os clientes são orientados no ato da compra de que os frascos são retornáveis, o que facilita o processo. E que a gente aceita também revistas, né, para fazer as embalagens. Então, quem tiver interessado em doar, mesmo que não compre medicamento com a gente pode aceitar vidros, desde que seja de produtos homeopáticos, né? O que não for, a gente encaminha para um outro tipo de reciclagem, não é reciclado e reutilizado por nós, mas a gente encaminha para reciclagem de qualquer forma. A Casa de Jung, do Instituto Roberto Costa, oferece atendimento ambulatorial em naturopatia nas áreas de homeopatia, nosódios, florais, medicina tradicional chinesa e medicina ayurvédica. O Instituto também atua com as práticas convencionais, com atendimento em clínica médica e psicologia analítica. O ambulatório conta com diversas salas e ambiente agradável.
As consultas são realizadas mediante doações de alimentos não perecíveis. Em média, o Instituto arrecada cerca de 1,5 toneladas de mantimentos por mês, que são divididos entre 4 instituições religiosas que fazem trabalho social em Petrópolis. E nós nos alegramos muito quando o Instituto Roberto Costa nos procurou, sabendo que nós também temos esse trabalho de assistência social às pessoas em risco social e que precisam realmente de ajuda. E o Instituto nos procurou e firmamos esse convênio, onde que, ano após ano, eles semanalmente destinam alimentos